Olá a todos que nos acompanham nesta programação de fé da Palavra de Deus, que a gente vem trazer para você. Tenha todos um ótimo dia, uma ótima noite, depende do horário que você vai estar ouvindo. A pergunta é essa: o que fazer diante do perigo, da ameaça? Se existir alguém perigoso, muito perigoso, te ameaçando, falando que vai te roubar, que vai te matar, e essa pessoa realmente é perigosa. O que você faria diante desta situação? Muitas das vezes você procura o socorro de alguém e essas pessoas não vão poder te ajudar. O que você fazer? O que fazer nesta hora? É uma coisa bem interessante. Na verdade, quando somos ameaçados, nós procuramos nos prevenir, né? Nós procuramos vigiar. Uma certa vez na minha cidade, isso faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Eu morava na Bahia, tinha só um banco lá, um Bandeb. Talvez pessoas da perguntar até se lembrem, né? Algumas pessoas falaram que ia roubar o banco. E naquele dia o banco ficou na espera, na expectativa. E colocou os policiais na rua, naquele aguardo, né? Quer dizer, foi uma ameaça, foi dito, vamos roubar. Então, o que fazer diante de uma situação de perigo? Lógico, nossa vida está nas mãos de Deus, mas nós temos que nos prevenir, nós temos que vigiar. O próprio Deus falou assim, vigiar e orar, quer dizer, antes de orar você vai vigiar. Antes de orar, você vai se prevenir, fazer a sua parte, para que Deus também faça dele e nos proteger. Então, diante do perigo, na verdade, nós procuramos nos precaver, nós preparamos, cuidamos da nossa casa, da nossa família. Se tiver um perigo, a gente vai se prevenir de alguma forma, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou fazer um questionamento para todos que me ouvem agora. Isso é palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar a você no livro de Amós, no capítulo 3, que diz assim, presta atenção. Olha o perigo. Olha o perigo. Diz assim no capítulo 3, ó. Ouve a palavra que o Senhor Deus fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei de todas as vossas iniquidades. Meu Deus, meu Deus. Preste atenção, falei para você diante de perigos humanos. E aí muitas pessoas aí disseram, eu coloco na mão de Deus. Mas se essa ameaça vem do próprio Deus, porque você está vendo, o próprio Deus está dizendo, eu vou te punir. Eu vou pesar a mão sobre a vida daqueles que são meus. Ele está dizendo assim, vocês são, eu escolhi vocês. Mas agora eu vou contra vocês. Por que eu vou contra vocês? Porque vocês têm praticado a iniquidade por causa das vossas iniquidades, por causa dos vossos pecados. E agora, a quem você vai recorrer? Se o próprio Deus está falando. Deus fala da seguinte forma, continuando no versículo 3 do capítulo 3 de Amós, diz assim, andarão os dois juntos, se não houver entre eles acordo? Duas pessoas podem andar juntas, se elas não estão em acordo? Um casamento ele não consegue subsistir, permanecer, se o marido e a esposa não tiverem de acordo. Se um não baixar a cabeça, alguém vai ter que baixar a cabeça em algumas situações, uma hora outra. A verdade é, se não houver um acordo,
Não tem como, é impossível duas pessoas andarem juntas. Só que agora Deus não está se referindo a pessoas. Deus está falando de povo, Deus está falando dele e de povo. Deus está falando de Deus e do seu povo. O que Deus está querendo dizer assim, nós não podemos mais andar junto porque nós não temos um acordo. Eu falo para você que não pode mentir, você mente, nós estamos em desacordo, nós não temos mais aliança. Eu falo para você não enganar, você engana. Eu falo para você não subornar, você suborna. Eu falo para você não se corromper, você se corrompe. Eu falo para você não adulterar, você adultera. Eu falo para você não idolatrar, você idolatra. Então Deus está falando, não tem como nós andarmos junto. Deus não está falando de pessoas ali, Ele está falando tem como dois seres andarem juntos se não andarem em comum acordo? A mesma coisa é Deus. Deus não tem como andar comigo se eu não tenho um acordo com Ele, se eu não tenho uma aliança com Ele, se eu vivo na iniquidade. Mas se eu pertenço a Deus, Ele também ele vai me punir. Existe punição para o povo de Deus, porque Deus é Pai, nós somos filhos, e nós temos que ter um acordo com Ele. A partir do momento que nós quebrarmos esse acordo, automaticamente Ele diz, filho, eu não posso mais andar com você. A Bíblia diz, em 2 Crônicas, lá capítulo 15, se não me engano, versículo 3, a Bíblia diz assim, o Senhor é convosco enquanto vós estáis com Ele. Então não tem como Deus andar com você se você não está de acordo com Ele. Deus não vai andar segundo os nossos preceitos, nós precisamos andar segundo os preceitos de Deus. Então agora Deus está dizendo para Israel, eu vou punir. Existe alguém com mais poder do que Deus? Muitas das vezes, se o ladrão te ameaça, você procura se precaver. E se Deus te ameaçar, o que você deve fazer? Deixa eu dizer uma coisa, Deus não quer o mal desse povo, não. De forma nenhuma Deus quer o mal desse povo. Deus está avisando que vai punir, mas Deus não quer punir. Deus não quer punir. Deus não quer punir o seu povo. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus não quer punir o seu povo. Deus já fez muitas ameaças para muita gente e não fez o mal que ia fazer. Vocês lembram quando Deus mandou Jonas ir até Nínive? Porque Nínive, a maldade dela subiu a Deus. E Deus falou assim, Jonas, vai lá. É certo que Jonas, no princípio, ele fugiu da ordem de Deus. Mas Deus acabou também pesando a mão sobre Jonas. Jonas obedeceu a palavra de Deus e foi levar essa mensagem. Olha, Deus vai destruir essa cidade em 40 dias. É o que Deus está falando para esse povo. Eu vou punir vocês. Esse povo não se arrependeu. Esse povo foi punido. Mas Deus não queria. O exemplo que eu tenho é do povo lá de Nínive. Deus falou para aquele povo assim, eu vou destruir vocês em 40 dias. E a Bíblia diz, quando aquele recado chegou, aquele povo fez como eu e você diante de um perigo. A gente se precaviu, a gente procura se colocar numa posição de defesa, de se resguardar. E o que eles tinham para fazer? Pedir ao próprio Deus que não fizesse aquilo, porque diante do perigo dos homens ele se previne, mas diante do perigo de Deus nós só temos a Deus para recorrer. Então a Bíblia diz que quando aquela notícia chega àquela cidade, que os grandes, os pequenos, os reis, os animais, todo mundo se jejuou, se humilhou perante Deus, vestiu roupa de pano de saco, e a Bíblia manda dizer para eles assim, não vou mais destruir vocês, porque eu vi o que vocês fizeram. Nós temos outro exemplo do rei Ezequias. O rei Ezequias, a Bíblia diz que ele estava fazendo o que era mal perante o Senhor. E aí de repente ele adoece. E aí Deus manda o profeta ir na casa dele e fala, Ezequias, Deus manda te dizer, arruma a tua casa, porque tu vai morrer e não vai viver, tu vai para o inferno, miserável. E Ezequias vira o rosto para a parede e ora e chora e se humilha.
E o profeta vai embora. Quando vai embora, Deus diz, volta lá e fala que eu estou acrescentando para ele mais 15 anos de vida. Você está entendendo? Deus não quer fazer o mal para ninguém. Deus não quer fazer o mal para ninguém. Só que Deus avisa. Deus não faz nada sem antes avisar para os seus profetas. Deus ia destruir Nínive. Primeiro avisou para o profeta, vai lá. Era para destruir? Não, era para o povo se arrepender. Deus chega para o profeta e fala, vai lá, avisa Ezequias. Avisa Ezequias. Avisa Ezequias que eu vou matar, que ele vai morrer. Não vai ter mais jeito não. E ele vai morrer e vai para o inferno. Vai morrer e não vai viver. Então Deus não faz nada. Só que Deus fala para o profeta justamente para que ele não venha fazer o mal. Eu quero que você entenda uma coisa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós estamos sendo avisados que se nós não nos arrependermos, que se nós não entregarmos a nossa vida para Ele, a ira de Deus vai vir sobre a nossa vida. A ira de Deus vai vir. Ninguém vai poder dizer assim, eu não sabia, os servos, os profetas estão avisando. Então agora hoje eu estou sendo um instrumento de Deus para dizer para você, se arrependa. Porque a ira de Deus vai vir sobre aqueles que praticam a iniquidade, sobre aqueles que não se arrependem, sobre aqueles que não entregam a vida para Jesus Cristo. Então, meu irmão, essa é a palavra de Deus para você, se arrependa. Se arrependa. Para que o mal não chegue na tua vida. Deus está dizendo assim, povo de Israel, eu vos punirei por causa das vossas iniquidades. Aquele povo não se arrependeu, veio. Ezequias se arrependeu, Deus cancelou. O povo de Nínive se arrependeu, Deus cancelou. Quer dizer, Deus avisa para que haja um arrependimento. Deus está avisando, meu filho está voltando, Jesus está voltando. Se você não se arrepender, você não vai poder dizer, eu não sabia. Gente, essa é uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus não quer o seu mal. Pelo contrário, Ele quer cuidar de você como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Colocar debaixo das suas asas. Mas se você não quiser, Ele não pode andar com você. Se o pintinho desaparecer da sua mãe, a sua mãe não tem como proteger. A mãe só protege aquele que está perto. Deus protege aquele que está perto. Se você sair dos caminhos dele, ele não tem como. Mas que ele não tem poder. É que você fez uma escolha. Ele não pode andar com você se você não estiver em acordo com ele. Tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu agradeço por todos que viram este vídeo. E que Deus abençoe. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos